Aleluia, louvado seja Deus. Dá uma salva de palmas aí para Jesus, glória a Deus. Jesus é bom em todo tempo. Queria trazer uma mensagem para os irmãos no livro de Mateus, no capítulo 27 de Mateus. Tem uma palavra que está entre a condenação e a crucificação. Eu vou ler a partir do verso 15, aí nós vamos parar ali no verso 31. Mas diz assim: ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião ele tinha um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou. Aqui Jesus já tinha estado diante de Pilatos. Aqui Jesus tinha sido entregue a Pilatos. Judas tinha se enforcado diante da culpa. Pedro tinha negado a Jesus. E agora, reunindo o povo, Pilatos lhe perguntou: quem vocês querem? Perguntou ao povo: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou a Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram de manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram sobre a cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombaram, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Feche seus olhos. Senhor Jesus, fale conosco através da tua palavra. Que a tua palavra possa penetrar nos nossos corações, nos ajudar a entender não só a sua morte, mas a entender a necessidade da sua entrega. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.
Aqui é interessante nesse processo, eu lembrei, ao ler essa mensagem, do meu professor de comunicação, que ele falava, e até escreveu um livreto evangelístico, que dizia: a voz do povo não é a voz de Deus. Um dos grandes cristãos reconhecidos dentro da Câmara dos Deputados, como um homem que levou a mensagem de Deus e utilizou da sua voz para pregar o Evangelho. Era o Fausto Rocha, né? E esse livreto falava de diversas coisas que são muitas vezes tidos como provérbios populares, que mostravam que a voz do povo não era a voz de Deus. O povo aqui estava trocando o Filho de Deus por um criminoso. Muitas vezes na nossa vida, nós trocamos pequenos prazeres pela vontade de Deus. Nós trocamos, muitas vezes, um caminho por um destino certo de salvação. Muitas vezes nós trocamos a nossa adoração por momentos de extravagância. Muitas vezes trocamos aquele que é santo por aquilo que não agrada ao Senhor. E aqui o povo preferiu um homem que era tido como assassino ao Filho de Deus, aquele que derramava o sangue alheio ao que derramou o seu sangue por nós, aquele que do seu interior fluíam rios de água viva, por aquele que do seu interior fluía maldade. É interessante nesse processo nós entendermos que o povo estava pedindo algo que já era certo e merecido pelos erros de Barrabás, mas não pelo Filho de Deus. O que tinha levado o Filho de Deus para a cruz não eram os seus erros, suas falhas, seus pecados ou os seus atos, mas o seu amor por nós. Foi o nosso pecado que o levou à cruz. Foi o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha, a nossa transgressão, o nosso errar o alvo, que levou Jesus para a cruz. Não foi a quebra do amor dele, foi a nossa quebra da lei do amor. Como fala na nossa teologia nazarena, que o pecado é a quebra da lei do amor. Nós quebramos a lei do amor. Nós transgredimos uma lei conhecida de Deus. O nosso pecado manchou o caminho. Mas o sangue de Jesus purificou as nossas vidas. Aquele que foi humilhado naquele momento, Deus o exaltou sobremaneira. Aquele que pelas nossas transgressões foi levado ao madeiro e se fez maldito por nós. É interessante esse processo, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Esta imprecação foi terrivelmente respondida na ruína, que bem depressa sobreveio sobre a nação judaica. Nas calamidades desde então, tem recaído sobre este povo infeliz. Porém foi peculiarmente cumprida por Tito, general romano sobre os judeus, que capturou durante o cerco de Jerusalém. Muitos, após terem sido açoitados de forma terrível, foram crucificados ao redor de toda a cidade. De modo que em pouco tempo não havia espaço próximo à muralha para que as cruzes ficassem alinhadas uma após a outra. Provavelmente isso sobreveio a alguns daqueles,
que agora se juntavam a este grito, como certamente aconteceu a muitos dos seus filhos, de modo que o próprio dedo de Deus assinava e assinalava o crime que eles cometiam ao crucificarem o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus não foi crucificado somente pelos judeus. O Filho de Deus não foi crucificado somente pelos religiosos. O Filho de Deus não foi crucificado somente pelos romanos. O Filho de Deus foi crucificado por causa do nosso pecado. Todas as vezes que nós pecamos, nós transgredimos a lei, nós ofendemos o sacrifício de Cristo. Entregou-o para ser crucificado. Olha o verso 26. Então Pilatos soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Com mãos estendidas, pés juntos, então a cruz se levantava e o seu pé empurrado com um violento choque para um buraco no chão. Preparado para isso. Esse choque desarticulava todo o corpo. Imagina, você preso, com pregos, talvez nessas marcas na mão, no punho, tendo sido perfurado com uma lança, com os seus pés também perfurados. O peso recaía sobre os cravos, até que as pessoas expiravam pelo mero golpe da dor. Esse tipo de morte era usado apenas pelos romanos, e eles afligidos somente escravos e os mais vis criminosos que existiam. Foi nessa morte que o Filho de Deus se fez maldito por nós. Foi nesse tipo de morte que ele foi humilhado. Uma das piores mortes da sua época. Sendo equilibrado entre ele e o malfeitor, e o povo escolhe o malfeitor. Soldados do governador, levantando Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Toda essa tropa, este corpo de infantaria, comandado pelo governador, designado para evitar desordem, tumultos, principalmente em ocasiões solenes. Vestem esse humilhado com um manto escarlate para o ridicularizar, como os reis e os generais usavam, provavelmente um manto velho e esfarrapado. Colocam sobre ele uma coroa de espinhos e o obrigam a carregar a cruz. E zombam dele. Salve o Rei dos Judeus. Com o simples sopro da sua boca, Jesus poderia ter acabado com tudo aquilo. Com uma simples ordem às miríades de anjos que estavam ao redor, ele poderia ter destruído toda Jerusalém. Com a simples espada da sua boca, ele poderia ter acabado com todo o Império Romano. Mas ele preferiu ser humilhado. Ele preferiu ser zombado. Ele preferiu ser açoitado. Ele preferiu ser ridicularizado. E a palavra de Deus deixa muito bem claro nesse próprio evangelho. Se nós formos lá um pouquinho lá para o começo da palavra de Deus, nós vamos ver as bem-aventuranças. E nessas
bem-aventurança, chamado de Sermão do Monte, ele fala com muita clareza ali: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Verso 10 do capítulo 5: porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Por causa da justiça, isto é, porque eles têm ou seguem a justiça, o verdadeiro justo, chora, puro de coração, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a palavra aqui fala: se alegrem. O mundo sempre dirá: fora daqui com estes. Eles estão aí para reprovar nossos pensamentos. Eles são repugnantes aos nossos olhos. Suas vidas não são como a dos demais. Seus modos são de outro feitio. Eles vão insultar. Olha aqui, ó. Bem-aventurados quando por minha causa o insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Quando vocês estiverem ausentes, quando vocês estiverem presentes, quando vocês estiverem diante dos tribunais. Vocês, não os apóstolos, não os ministros somente, não somente os pastores, mas todos os que assim forem santos, e são chamados de sal da terra e luz do mundo. Bendito, bem-aventurado são estes que são perseguidos. Se o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Salvador foi perseguido, porque muitos de nós não seremos. Por quê? Nos esquivarmos das dificuldades. O seu Salvador, o meu Salvador, foi morto numa cruz. O seu Salvador, o meu Salvador, foi perseguido, injuriado, mal falado. Levantou-se falso testemunho contra ele e foi morto. E mesmo tendo todo o poder, não reagiu, não reclamou, simplesmente continuou pregando a lei do amor. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, toma de mim esse cálice. Pai, entrego a ti o meu espírito. Pai, está consumado. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu a nossa morte, para que tenhamos vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz que aqueles que são humilhados
serão exaltados. A palavra de Deus diz: bem-aventurado quando vos perseguirem, mentirem, injuriarem, bem-aventurados sereis. Desses é o reino dos céus. Viva para Cristo. Enfrente as dificuldades. Não desista. Não desista. Muitas vezes vamos fracassar. Hoje mesmo eu li uma frase que fala que o contrário do sucesso não é o fracasso. O contrário do sucesso é a desistência. Não desista. Podem estar falando mentiras a teu respeito. Podem estar te perseguindo. Podem estar te humilhando. Podem estar pisando em você. Podem estar te esquecendo. Mas lembre-se de uma coisa: Deus está com você. Deus não se esqueceu de você. Deus está olhando para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor, depois vamos orar. O pastor Rogério vai chegar e orar pela nossa vida.